Você já percebeu como pequenos comentários ou contratempos podem mexer com seu humor? Se essas coisas conseguem te abalar, é sinal de que está entregando seu poder nas mãos dos outros. A verdade é que as pessoas mais inabaláveis não enfrentam menos problemas. Elas simplesmente aprenderam a lidar com suas reações. Imagine atravessar a vida sem se deixar afetar, sem aquele turbilhão de pensamentos ou explosões emocionais, mantendo o controle total. É exatamente isso que vou mostrar como alcançar, para que você pare de ser refém dos seus sentimentos e passe a dominá-los. Quando dominar essa habilidade, nada nem ninguém terá mais influência sobre você. Desenvolver a mentalidade de nada me abala é uma questão de autodomínio. A vida está cheia de ruídos, opiniões alheias, frustrações cotidianas, imprevistos que surgem do nada. O mundo não para de lançar distrações, críticas e obstáculos no seu caminho. Mas e se eu dissesse que a verdadeira força vem justamente de aprender a não se deixar afetar? Imagine atravessar uma tempestade sem piscar, sem perder a compostura. É isso que significa agir como se nada o incomodasse. O segredo está em desvincular suas emoções das circunstâncias externas. Quando você permite que acontecimentos fora do seu controle ditem seu estado de espírito, vira marionete de forças que não pode dominar. Mas quando treina sua mente para permanecer firme, você se torna o arquiteto do seu próprio destino. O mundo respeita quem mantém a calma no caos, quem não desmorona sob pressão. Quando você incorpora essa postura, transmite autoridade sem precisar dizer uma palavra. Move-se pela vida com uma presença poderosa, uma confiança inabalável. Pense nas figuras mais influentes da história. Elas não eram aquelas que reagiam impulsivamente a cada provocação ou crítica. Ao contrário, agiam com um controle que parecia sugerir que sabiam algo que os outros desconheciam. Sua força não estava em discutir ou revidar, mas em permanecer imperturbáveis. Essa é a verdadeira essência do poder da indiferença. Essa ideia está presente em toda a literatura sobre autodomínio e sucesso. A lição mais valiosa é que o pensamento precede a ação, você se torna aquilo em que foca. Se reage emocionalmente ao mundo o tempo todo, entrega seu poder. Mas se cultivar uma mentalidade firme, o mundo acaba se ajustando à sua vontade. Quem alcança grandes feitos entende esse princípio: controle sua mente e controlará a sua realidade. Imagine uma situação em que alguém o insulta em público. A reação natural da maioria é raiva, revide ou defesa. Mas o que acontece quando você simplesmente sorri e segue seu caminho? Você tira o poder de quem tentou provocá-lo. Eles esperam uma reação, e quando não a recebem, ficam desconcertados. Você, por outro lado, segue adiante mais forte, intocado, invencível. Esse é o domínio silencioso que poucos compreendem, mas todos admiram. O mesmo vale para fracassos e derrotas. Diante de uma rejeição ou um revés, a maioria deixa as emoções tomarem conta. Perdem dias, semanas ou até anos lamentando o que deu errado. Mas quem entende o poder da indiferença vê o fracasso apenas como um dado, uma experiência de aprendizado, um degrau. Não internaliza a derrota. Observa, aprende e segue em frente. Como desenvolver esse nível de controle? Começa com o treinamento diário da mente. Crie o hábito de pausar antes de reagir. Pergunte-se: essa situação realmente afeta meus objetivos de longo prazo? Minha reação é necessária ou estou entregando meu poder ao escolher não responder? Ao praticar a não reação de forma consistente, você constrói uma armadura que o protege das trivialidades da vida. Outro elemento fundamental é a visualização. Enxergue-se como alguém que atravessa a vida sem se abalar. Imagine uma versão de si mesmo que não se encolhe diante de insultos, que não desmorona sob pressão. Quando reforça essa imagem na mente, ela se torna a sua realidade. A mente é poderosa, e aquilo que você visualiza repetidamente acaba se materializando. Já reparou como as pessoas ficam intrigadas quando você não se abala? Elas se perguntam por que você não se irrita, como consegue manter a calma. Porque, quando demonstra que nada o incomoda, você passa a controlar o jogo. Torna-se um enigma, alguém que todos admiram, mas não conseguem decifrar. E é justamente nessa aura de mistério que reside sua força. O verdadeiro poder não está em dominar ou agredir.
Está na presença, uma presença tão forte que não precisa se provar. Uma presença que impõe respeito pelo silêncio, por um estado mental inabalável. Dominar isso é dominar a vida. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Elas não reagem por impulso, não deixam as emoções ditarem suas ações. Elas param, avaliam e respondem com intenção. Não é que não sintam nada, mas aprenderam a dominar seus sentimentos. Desapego emocional não significa suprimir emoções. Significa controlá-las. Imagine estar em uma discussão acalorada, e a outra pessoa tenta provocá-lo. Você reage? Deixa as palavras dela controlarem suas emoções? Ou sorri, imperturbável, sabendo que as palavras só têm peso se você permitir? O desapego é recusar-se a entregar sua paz a forças externas. É entender que seu mundo interior é sagrado e intocável. Quando adota essa postura, o estresse diminui, a clareza aumenta, e os desafios da vida se transformam em quebra-cabeças a resolver, não em batalhas a travar. Lembre-se do princípio de que os pensamentos moldam a realidade. O que você foca, atrai. Quando permite que eventos externos ditem seu estado de espírito, torna-se escravo das circunstâncias. Mas quando assume o controle dos seus pensamentos e emoções, você se torna o arquiteto do seu próprio destino. Considere a história de um homem que perdeu tudo. Seu negócio faliu, seus investimentos ruíram, e ele ficou sem nada. A maioria se afogaria no desespero. Mas não ele. Em vez disso, viu o fracasso como uma lição, não como uma tragédia. Entendeu que sua mente era seu maior patrimônio, e nenhuma perda externa poderia tirá-la. Com essa mentalidade, reconstruiu tudo, mais forte do que antes. Esse é o poder do desapego. Quando você para de se identificar com fracassos ou contratempos, liberta-se para superá-los. Um dos principais motivos pelos quais as pessoas não alcançam seus objetivos é a turbulência emocional. Elas deixam o medo, a dúvida e a frustração as controlarem. Começam com ambição, mas desistem no primeiro obstáculo. Já quem domina o desapego entende que as emoções são apenas sensações passageiras. Não permitem que sentimentos temporários sabotem metas de longo prazo. Persistem porque treinaram a mente para enxergar obstáculos como degraus, não como barreiras. Treinar-se para ser emocionalmente desapegado não significa se tornar frio ou indiferente. Significa não permitir que forças externas ditem seu estado interno. Você pode sentir alegria, tristeza ou empolgação, mas permanece no controle. Suas emoções trabalham a seu favor, não o contrário. Para desenvolver essa mentalidade, pratique se afastar em situações carregadas de emoção. Da próxima vez que alguém o insultar, pause. Em vez de reagir, observe. Pergunte-se: qual é o impacto real disso na minha vida? Como posso responder de forma que preserve meu poder? Com o tempo, essa prática se tornará natural, e você se verá navegando pela vida com uma serenidade que poucos conseguem alcançar. Separar as críticas construtivas das meras projeções alheias. Nem todo comentário exige uma resposta, e nem toda opinião merece espaço em sua mente. Quando alguém julga você, na maioria das vezes, está revelando mais sobre si mesmo do que sobre quem está sendo julgado. Uma pessoa insegura buscará diminuir os outros para se sentir maior, alguém frustrado tentará arrastar você para o mesmo nível de insatisfação. Não permita que a bagagem emocional de terceiros se torne sua. A verdadeira força começa quando você decide quais vozes merecem ser ouvidas. Pergunte-se: essa pessoa tem autoridade sobre minha vida? Ela contribui para meu crescimento ou apenas para minha dúvida? Se a resposta for negativa, deixe que suas palavras escorram como água sobre pedra. Não há necessidade de debater, explicar ou provar nada. Quem realmente importa não exigirá provas de seu valor, e quem exige não merece sua energia. Outro passo fundamental é praticar a autovalidação. Em vez de buscar confirmação externa, pergunte-se: eu estou agindo de acordo com meus valores? Estou orgulhoso de minhas escolhas? Quando você se torna sua própria fonte de aprovação, as opiniões alheias perdem o poder de abalar sua paz. Isso não significa ignorar feedbacks úteis, mas sim filtrá-los com discernimento.
Um conselho genuíno vem acompanhado de respeito, uma crítica vazia, de julgamento. Imagine-se como um farol em meio à tempestade. As ondas batem contra a rocha, mas ela permanece firme, iluminando o caminho. Assim deve ser sua postura, inabalável, não por rigidez, mas por clareza. As pessoas podem gritar, duvidar ou tentar desviá-lo, mas se você sabe para onde está indo, seus passos não serão interrompidos. A aprovação que você busca deve vir, antes de tudo, de dentro. E aqui está o paradoxo: quanto menos você se importa com a opinião dos outros, mais eles passam a respeitá-lo. Não porque você os convenceu de seu valor, mas porque sua confiança é palpável. Você deixa de ser um reflexo das expectativas alheias e se torna a versão mais autêntica de si mesmo. E é essa autenticidade que atrai as pessoas certas, as oportunidades certas e, acima de tudo, a liberdade de viver sem amarras. A jornada para se libertar da necessidade de aprovação não é instantânea. Requer prática diária, como um músculo que se fortalece com o uso. Comece pequeno, recuse-se a justificar uma escolha pessoal, não explique suas preferências, não peça desculpas por existir. Cada vez que você age assim, está reforçando uma verdade simples: sua vida é sua, e você não precisa da permissão de ninguém para vivê-la. No fim das contas, a busca por aprovação é uma corrida sem linha de chegada. Não importa quantas pessoas digam sim, sempre haverá alguém para dizer não. Mas quando você para de correr, descobre que a única validação que realmente importa é aquela que você dá a si mesmo. E essa, uma vez conquistada, ninguém pode tirar. Resiliência. Cada desafio se torna um teste, não uma ameaça. E cada teste superado fortalece sua capacidade de lidar com o próximo. A verdade é que a pressão não destrói as pessoas, ela as revela. Mostra quem está preparado e quem apenas finge estar. Quem se deixa abalar pelo inesperado nunca terá a clareza necessária para agir com sabedoria. Já quem encara a pressão como parte natural do caminho, sem romantizá-la nem temê-la, desenvolve uma vantagem decisiva: a capacidade de pensar com lucidez quando os outros perdem a cabeça. Imagine um piloto de avião em meio a uma turbulência. Ele não grita, não se desespera, não culpa o vento. Ele ajusta os controles, verifica os instrumentos e segue em frente. Por quê? Porque ele sabe que turbulências fazem parte do voo. Não são exceções, são regras. Da mesma forma, na vida, os momentos de pressão não são interrupções no seu caminho, eles são o caminho. E a diferença entre quem chega ao destino e quem desiste no meio do percurso está em como cada um lida com essas turbulências. A chave para manter a compostura sob pressão está em duas coisas: preparação e perspectiva. Preparação porque, quando você domina os fundamentos do que faz, as situações difíceis se tornam menos assustadoras. Um músico que treinou exaustivamente não entra em pânico no palco, ele confia no que sabe. Um atleta que se preparou para o pior não se abala com um revés, ele ajusta a estratégia. A preparação não elimina os desafios, mas os torna administráveis. E perspectiva porque, quando você enxerga a pressão como algo passageiro e não como uma sentença, ela perde o poder de paralisá-lo. Um contratempo é apenas um contratempo, não o fim do mundo. Um fracasso é um dado, não uma definição. Outro ponto crucial é entender que a pressão muitas vezes é autoimposta. Você se cobra demais, cria expectativas irreais ou se apega a resultados que não estão sob seu controle. Quando isso acontece, a menor adversidade se transforma em uma crise. Mas se você separar o que depende de você do que não depende, a pressão se dissipa. Você não pode controlar o que os outros pensam, como o mercado reage ou se as circunstâncias serão favoráveis. Mas pode controlar sua resposta, seu esforço e sua atitude. E é nisso que você deve focar. A calma sob pressão não é a ausência de emoção, é domínio sobre ela. É a capacidade de sentir o peso da situação sem deixar que ele o domine. É reconhecer o medo, a frustração ou a incerteza, mas não permitir que essas emoções ditem suas ações. Pense em um cirurgião durante uma operação de alto risco. Ele não pode se deixar levar pelo nervosismo, mesmo que o paciente esteja em perigo. Ele precisa agir com precisão, mesmo que suas mãos tremam por dentro. Essa é a diferença entre reagir e responder.
E aqui está um segredo: a pressão não diminui com o tempo, sua capacidade de lidar com ela é que aumenta. Quanto mais você se expõe a situações desafiadoras, mais natural se torna manter a compostura. Cada vez que você escolhe não ceder ao pânico, está treinando seu cérebro para encarar o próximo desafio com mais tranquilidade. É como um músculo: quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. Por fim, lembre-se de que a pressão não é seu inimiga. Ela é uma aliada disfarçada. É nos momentos de maior tensão que você descobre do que realmente é capaz. É quando tudo parece estar contra você que você encontra soluções criativas, força inesperada e uma clareza que não existia antes. A pressão não quebra os fortes, ela os forja. E quando você aprende a dançar com ela em vez de lutar contra, descobre que não há nada que não possa enfrentar. Então, da próxima vez que a pressão chegar, e ela chegará, respire fundo. Lembre-se, você já sobreviveu a 100% das suas piores situações até agora. O que o faz pensar que essa será diferente? Não é sobre evitar a tempestade. É sobre aprender a navegar nela. E quando você fizer isso, descobrirá que a calma não é a ausência de problemas, é a certeza de que você é maior do que eles. Reação: eles esperam que você revide, que se justifique, que perca o controle. Mas quando você simplesmente olha para eles sem dizer nada, algo interessante acontece: a dinâmica muda. O agressor se sente exposto, vulnerável. Afinal, se suas palavras não provocaram resposta, será que elas realmente tinham peso? Ou será que o problema estava nele o tempo todo? O silêncio não é fraqueza. É estratégia. É a arte de escolher quando falar e quando guardar suas palavras como um trunfo. Pense nos momentos em que você falou demais e se arrependeu depois. Quantas vezes uma palavra a mais revelou mais do que deveria? Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se você tivesse simplesmente ficado em silêncio? As pessoas mais influentes do mundo não são aquelas que falam o tempo todo, são aquelas que sabem quando calar. Elas entendem que cada palavra dita é uma peça de informação entregue, e que o poder está em controlar o que os outros sabem sobre você. Mas o silêncio não é apenas uma ferramenta externa. Ele também é um instrumento de autodomínio. Quando você aprende a ficar em silêncio diante das provocações, dos julgamentos, das críticas, você treina sua mente para não reagir por impulso. Você cria um espaço entre o estímulo e a resposta, e nesse espaço está a sua liberdade. A maioria das pessoas é escrava das próprias reações. Elas dizem o que não deveriam, fazem o que não queriam, se arrependem do que falaram. Mas quem domina o silêncio não cai nessa armadilha. Ele observa, avalia, decide, e só então age. E há outro tipo de silêncio ainda mais poderoso: o silêncio interno. Aquele que você cultiva quando a mente está cheia de ruídos, dúvidas, medos, inseguranças. A maioria das pessoas tenta abafar esses pensamentos com distrações, com barulho, com atividade constante. Mas os verdadeiramente fortes sabem que o caminho não é fugir do silêncio, e sim mergulhar nele. É no silêncio que você ouve sua intuição, que encontra clareza, que se reconecta com o que realmente importa. É ali que as respostas aparecem, não porque alguém as deu para você, mas porque você finalmente parou para escutar. O mundo hoje glorifica a agitação. As pessoas competem para ver quem fala mais alto, quem tem mais opiniões, quem está sempre conectado. Mas a verdadeira força não está em ser ouvido, está em saber quando não é necessário falar. Quando você para de preencher cada segundo com palavras, você ganha algo raro: presença. Você passa a existir no momento, sem a necessidade de provar nada, sem a ansiedade de ser notado. E é nessa presença que reside o verdadeiro poder. Então, da próxima vez que sentir o impulso de responder na hora, de se explicar, de preencher o vazio com palavras, respire. Espere. Deixe o silêncio trabalhar a seu favor. Porque, no fim das contas, as pessoas não se lembram do que você disse, elas se lembram de como você as fez sentir. E nada desarma mais do que alguém que não precisa de palavras para mostrar sua força. De agir sem anunciar. Deixe que suas ações falem por você, não suas palavras. Quando você se acostuma a trabalhar em silêncio, algo interessante acontece: as pessoas começam a prestar atenção.
Não porque você pediu, mas porque percebem que há algo diferente em você. Algo que não se encaixa no ruído do mundo. O problema de falar demais é que você dá às pessoas munição. Cada palavra desnecessária é uma oportunidade para que duvidem, questionem ou até mesmo sabotem. Mas quando você guarda suas intenções, quando age sem alarde, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade é uma das maiores armas que alguém pode ter. As pessoas não sabem o que esperar, então não conseguem se preparar. Não conseguem criar resistência. E quando finalmente percebem o que você construiu, já é tarde demais para reagir. Pense em como a natureza opera. A árvore não grita para anunciar que está crescendo. Ela simplesmente cresce. A maré não avisa que vai subir. Ela simplesmente sobe. E é exatamente assim que o poder verdadeiro se manifesta, sem aviso, sem explicação, sem necessidade de validação. Quando você age dessa forma, as pessoas não têm escolha a não ser respeitar. Porque respeito não é algo que se pede. É algo que se conquista através de consistência, de resultados, de uma presença que não precisa de palavras para ser sentida. Mas mover-se em silêncio não significa se isolar. Não significa evitar interações ou se fechar para o mundo. Significa, na verdade, escolher com cuidado o que merece sua energia. Cada palavra que você diz, cada explicação que oferece, cada justificativa que dá, é energia gasta. E energia gasta sem propósito é energia desperdiçada. As pessoas mais poderosas entendem isso. Elas não desperdiçam tempo tentando convencer os outros do seu valor. Elas simplesmente demonstram, dia após dia, através de ações que não deixam margem para dúvidas. Há uma diferença sutil, mas crucial, entre confiança e arrogância. A arrogância é barulhenta. Ela precisa provar, precisa se impor, precisa que os outros reconheçam sua superioridade. A confiança, por outro lado, é silenciosa. Ela não precisa de plateia. Ela não precisa de aplausos. Ela simplesmente é. E é exatamente essa quietude que faz com que as pessoas se sintam atraídas por ela. Porque, no fundo, todos sabem que a verdadeira força não precisa de validação externa. Se você quer dominar essa arte, comece observando como reage em situações cotidianas. Quantas vezes você sente a necessidade de se explicar? Quantas vezes você fala mais do que o necessário, só para preencher um silêncio desconfortável? Quantas vezes você busca aprovação onde ela nem sequer é necessária? Cada uma dessas situações é uma oportunidade para praticar. Para se treinar a ficar em silêncio. Para se acostumar com o peso da sua própria presença, sem precisar preenchê-la com palavras vazias. Lembre-se, o mundo está cheio de pessoas que falam muito e fazem pouco. Mas são aquelas que agem em silêncio que realmente mudam as coisas. Elas não perdem tempo tentando convencer os outros do seu potencial. Elas simplesmente o realizam. E quando os resultados aparecem, não há argumento que possa negá-los. Não há dúvida que possa persistir. Porque, no fim das contas, as ações falam mais alto do que qualquer palavra. Então, da próxima vez que sentir o impulso de anunciar seus planos, de se justificar, de buscar validação, pare. Respire. E pergunte a si mesmo, isso realmente precisa ser dito? Ou posso simplesmente fazer e deixar que os resultados falem por mim? Porque, no jogo do poder, quem fala menos sempre leva a melhor. E quem age em silêncio sempre vence. Guarde suas ambições para si e trabalhe sem descanso, mas jamais busque aplausos. Deixe que as pessoas imaginem qual será o seu próximo passo. Deixe que se perguntem como você mantém tanta calma, tanta serenidade, sem que nada pareça abalar você. Porque, quanto menos elas souberem, mais controle você terá. O silêncio não é passividade, é estratégia. Ele obriga os outros a preencherem os vazios, a especularem, a duvidarem de si mesmos. E é nessa incerteza que você ganha força. Quando finalmente decidir falar, suas palavras terão peso. As pessoas ouvirão. Não porque você exige atenção, mas porque sabem que você não desperdiça palavras. Em um mundo onde todos lutam para ser notados, seja aquele que não busca reconhecimento.
Enquanto os outros correm atrás de holofotes, você persegue a maestria. Enquanto eles se preocupam em parecer bem-sucedidos, você se dedica a realmente ser. Essa é a diferença entre quem fala sobre grandes feitos e quem os realiza. Se sentir o impulso de explicar seus planos, resista. Se sentir a necessidade de se provar, contenha-se. Se quiser mostrar ao mundo seu progresso, deixe que seus resultados o façam por você. No momento em que parar de alimentar a validação externa, algo mudará, as pessoas começarão a prestar atenção. Elas se perguntarão como você conseguiu. Questionarão como nada parece afetá-lo. E é aí que você saberá que dominou o jogo, não porque contou ao mundo, mas porque o mostrou sem dizer uma única palavra.